Está no ar mais uma Estação Saúde, porque cuidar de si mesmo é o primeiro passo para viver melhor. E aqui você vai encontrar conteúdo confiável, baseado na ciência, além de dicas práticas para você aplicar no dia a dia e transformar sua rotina. Um programa leve e acessível, feito do seu jeito. Hoje estamos recebendo no nosso programa meu amigo Dr. Carlos Portela. Ele é médico, mentor, empreendedor, reconhecido por integrar saúde e performance humana, neurociência aplicada e bem-estar de alto padrão em um ecossistema inovador de clínicas, clubes e experiências terapêuticas. Bem-vindo, meu amigo Dr. Carlos Portela. É um prazer recebê-lo para essa entrevista para falar sobre wellness. É um prazer todo meu, tá, Cacá? Eu faço hoje, eu acho que vai ser uma tarde muito agradável, né? A gente vai discutir um dos temas que a gente vive nisso, né? Vê tudo isso, todos os dias isso aparecendo em redes sociais, em constante crescente, mas a gente vai trazer de uma forma leve, de uma forma fácil e de uma forma que a maior parte das pessoas elas consigam entender boa parte desse tema. Maravilha, Dr. Carlos. Nos últimos anos, falar em saúde deixou de ser apenas tratar de doenças. Hoje discutimos um conceito bem mais amplo, que envolve equilíbrio, hábitos e qualidade de vida, conhecido como wellness. Mais do que exercício físico ou alimentação saudável, o wellness propõe uma visão integrada do ser humano, considerando corpo, mente e estilo de vida. Nesse contexto, entender como pequenas escolhas diárias impactam nossa vida física e mental se torna essencial para uma vida mais longa, ativa e com bem-estar. Doutor Carlos, mas o que seria o wellness? Cacá, o wellness eu costumo dizer, né, na tradução literal, né, a saúde do bem-estar. Então, o bem-estar hoje ele é tratado e imposto e colocado de diversas formas, né? Na prática, o que é que a gente vê? A gente vê que o hábito de vida, a qualidade, a forma que você leva a sua vida, né? A forma que você se alimenta, a forma que você gerencia a sua energia, a forma que você, como é que você coloca essa energia dentro do corpo, isso traz a sensação do bem-estar. E eu sempre digo que estar é um verbo no presente, né? Mas que a maior parte das pessoas, ou elas vivem atreladas a um passado ou atreladas a um futuro. Então, o bem-estar, para mim, ou wellness, né? Ele engloba fatores relacionados à saúde mental, à nutrição, à atividade física, à regulação hormonal, à regulação de toda a fisiologia, ou seja, como que eu regulo, né, esse organismo, essa máquina. Então, se essa máquina está regulada, se esses sistemas estão regulados, eu tenho o que a gente chama de bem-estar. E por que ele se tornou tão essencial nos dias de hoje? O que eu costumo dizer, né? Nós somos uma máquina. Essa máquina, ela gasta muita energia para funcionar. É o que a gente chama de, né? A gente consegue até calcular hoje através da calorimetria indireta, que é a taxa metabólica basal, ou a gente através de cálculos, né? Fisiológicos. Então, o nosso corpo, ele gasta muita energia, né? Um homem, ele tende a gastar 1.800 a 2.000 calorias por dia. Isso corresponde até 4, 5, né, dias de uma musculação, que eu gastaria, né, naquele tempo que eu gasto de uma musculação, naquela atividade física. Então, se eu gasto muita energia, como é que eu faço para colocar essa energia para dentro? Né? Existem duas formas principais. A energia que vem dos alimentos, da alimentação, e a energia que a gente traz na recarga, né? Que eu chamo de change, que a gente tem é o quê? O sono. Só que aí o que acontece? A alimentação da gente está cada vez pior em termos de qualidade, ou seja, eu não tenho um bom combustível que eu estou colocando dentro do corpo, e às vezes ele também pode acontecer ele ser pouco. Eu não coloco a quantidade correta nem de nutrientes, nem da quantidade de energia que vem no alimento. E por outro lado, a energia do sono. Então, o tempo de sono e a qualidade, principalmente, Cacau, eu falo da qualidade do sono, porque a gente tem aquela máxima de, não, mas eu durmo 6 horas por dia, eu me sinto bem por dormir 5, 4 horas. E eu sempre falo, isso é antifisiológico. O nosso corpo, ele tem um time, né? Existe o que a gente chama de ciclo circadiano, ou seja, é o tempo que o corpo tem para produzir hormônios, né? De alguns órgãos funcionar, de você regular esse corpo. É um horário, é realmente um reloginho, né? Que tem que, em cada horário do dia, 7, 5, 6, 7, 8, 9 horas da manhã, alguns órgãos têm uma prioridade no funcionamento. Eu vou falar de forma mais simples, né? Alguns hormônios são priorizados, né? Alguns hormônios são produzidos em determinados horários. Então, a gente tem uma orquestra que organiza o funcionamento do nosso corpo. E a noite, ela é fundamental para isso.
ela é fundamental para produzir alguns hormônios, como, por exemplo, a própria melatonina, que é fundamental no sono, né? Existem outros hormônios, o próprio hormônio do crescimento. Então, crianças na fase inicial de construção dos órgãos, é preciso dormir bem. Por quê? Porque esse hormônio principal, ele é produzido naquele horário. Então, o que é que acontece hoje? Inversões de horários. Eu durmo cada vez mais tarde, eu durmo pouco, e às vezes eu tento compensar esse sono da noite durante o dia. Então, toda essa arquitetura, ela acaba se desfazendo. E, consequentemente, o funcionamento dos órgãos, dos sistemas, eles acabam ficando sobrecarregados. E aí onde você tem falências, né? Você tem a falência tanto a nível celular, que é a menor unidade que a gente tem, e isso traz uma falência sistêmica. Por isso que a gente está na era da fadiga, do cansaço e de principalmente indisposição. É o que eu mais escuto hoje no meu consultório, nas minhas palestras, aonde eu vou. Doutor, por que essa fadiga, esse cansaço e essa indisposição? E isso leva exatamente o que é ao não ter o bem-estar. Muito interessante. E aí a gente entra numa questão. O senhor falou da questão do sono, da alimentação. E onde o exercício vai entrar dentro do wellness? Então, é um pilar super importante. A gente sempre fala, né, que o wellness, a saúde do bem-estar, ele tem vários pilares. A alimentação, a nutrição, o sono, né, as relações interpessoais, as relações sociais, né, o exercício físico. Quando a gente fala de exercício físico, Cacá, para ficar bem mais simples o entendimento, eu costumo dizer uma coisa. Nós somos, todo canto, né, para onde eu olho do meu corpo, eu tenho um músculo. Né? Esse músculo é uma unidade funcional que faz com que a gente tenha movimento. A gente achava que o músculo era quê? Para ter movimento e sustentação. A gente aprendeu muito isso na medicina. Quando eu fui fazer as outras áreas da saúde, eu entendi que o músculo é muito mais do que isso. O músculo é muito mais do que eu tentar fazer esse movimento de trazer minha mão, meu braço. O músculo é muito mais do que eu ter a sustentação, uma posição. O músculo é muito mais do que eu fazer um movimento. O músculo, ele é um órgão também endócrino, né? Quando a gente fala de endocrinologia, a gente regula, né? Os hormônios, eles são sinalizadores, mensageiros químicos que fazem, por exemplo, hoje tem muitos e muitos estudos que mostram que o músculo, ele está intimamente relacionado à função cerebral. Na prevenção de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, né? Então, hoje eu não ter tanto movimento, mas se eu tenho aquela musculatura ativa, eu tenho um cérebro mais ativo. O músculo, ele sinaliza tudo. Uma coisa que é importante, eu vou fazer atividade física, por exemplo. Muitas pessoas que vão nos escutar e não vão nos ver, já passaram por uma situação. Come e vai para academia. Sente o quê? Aquele desconforto. Às vezes é uma vontade, né, até de vomitar. Tá. O que acontece? Por que isso acontece? Porque quando você está comendo, o alimento ele chega no intestino. O intestino ele é gigantesco, né? Nosso sistema gastrointestinal ele tem uma área de absorção gigantesca, de trabalho gigantesca. E então o que acontece? Existe um maior fluxo sanguíneo nessa região. Ou seja, o cérebro ele manda, né, ele controla tudo e manda sangue para essa região. Se eu for fazer atividade física, o que eu preciso para mim? Eu vou correr. Eu preciso sangue. Em qual área? No músculo. Então, o que acontece? Existe uma distribuição errática desse sangue. Então, ele sai do intestino e vai para o músculo. Por isso que eu sinto aquela vontade de colocar para fora o alimento. E aí a gente começa a entender. Então, quer dizer que, a depender do que eu faço com o músculo, eu consigo sinalizar de uma forma diferente meu corpo? Sim. A gente tem muitos e muitos estudos científicos que comprovam isso. Se eu sou um indivíduo sedentário, o que eu estou sinalizando para o meu corpo? Que eu não preciso ter tanta energia disponível. Então, você tem alterações de metabolismo, você tem alterações, Cacá, de funcionamento cerebral, e é por isso que tudo no nosso corpo tende ao quê? A reduzir. Aí onde vem mais fadiga, mais cansaço, mais indisposição. É como se eu começasse eu me acostumasse a funcionar com pouca energia. Se eu tenho baixa sinalização muscular, eu tenho baixa energia. Então, o meu cérebro ele começa a modular e falar assim, ei. Por isso que as pessoas que são sedentárias, qual a tendência? Ô, Cacá, vamos treinar? Treinar? Aí eu vou interpretar pelo cérebro, tá? Gastar energia, trocar de roupa, tomar banho, pegar um carro, ir para outro lugar, puxar peso. Não tem lógica. Vou ficar quieto. Por isso que quebrar esse ciclo vicioso é importante. E é onde a gente entende como é que funciona o cérebro, como é que funciona o músculo, como é que funcionam os hormônios, como é que funciona o sistema gastrointestinal. Então a gente passa a um entendimento integral sistêmico que
o que eu sempre digo, né? Se a gente tivesse esse ensinamento, essa educação, esse entendimento, seria muito mais fácil. A gente não trataria sintomas. A gente entenderia o porquê que esses sintomas acontecem. Então, a base dos meus estudos hoje, eu estudo muito sobre isso, né? Eu sou muito curioso. Então, toda vez que tem algo que eu vejo que eu não entendi, eu digo, deixa eu entender fisiologicamente como é que isso acontece. Né? Às vezes a gente vai muito sobre, porque estudo tal comprovou isso. Tá, mas esse estudo ele tem um viés. Todo estudo a gente sabe que tem viés. Tem uns vieses. Né? Se ele olha muito para esse lado, ele tá escolhendo, ele acaba esquecendo da outra forma. Então hoje eu tento, né, fazer estudos de entendimento onde eu não deixo só um sintoma responder. Eu tento entender fisiologicamente, bioquimicamente, do ponto de vista farmacológico, como que aquilo ali se completa. E aí é onde eu destrincho isso, trago para o meu paciente entender. Essa é a mudança do hábito. A mudança do hábito ela vem sobre entendimento. Entendimento de forma repetida é o que gera um hábito. E o que dizer daquelas pessoas que pensam que para ter saúde eu preciso treinar muito? Olha, esse tema é um tema até complexo, eu vou te falar. Parece fácil, mas para mim é complexo. Eu trabalho com saúde, bem-estar, né? Eu sou médico do esporte, eu fiz nutrologia, enfim. Eu sou especialista em reabilitação cardíaca, pulmonar e metabólica. A gente vê muito sobre exercício, sobre dose do exercício. E hoje o meu entendimento sobre a atividade física, né? Atividade física e exercício parece a mesma coisa, mas não é. Mas o estímulo, né? O estímulo muscular, o estímulo programado, eu tenho um pensamento um pouco diferente. Há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com performance, a gente falava que quanto mais exercício, parece que a gente performava mais, né? A gente tinha poucas variáveis para controlar na época. Era atividade física, era alimentação e o básico da suplementação. A gente falava mais ou menos de creatina. Eu lembro que falava-se de leveduras na época. Leveduras. E suplementação de whey. Não era como hoje. Hoje a gente tem um arsenal de nutracêuticos, né? De A a Z, eu costumo dizer, e de 1 a 1000, que você consegue analisar e suplementar. E a minha pergunta é, todo suplemento, o nome diz, você suplementa aquilo que não tem, mas tudo deveria estar na alimentação. Se a gente suplementa é porque a gente não deve estar se alimentando de forma adequada, certo? Se eu suplemento um sono ou tomo remédio para o sono é porque eu não devo estar dormindo bem, certo? E o que acontece? A atividade física ela traz milhares de benefícios. Isso não sou eu que estou falando, isso é história e são os estudos que mostram isso. Só que eu trago um viés. A atividade física ela faz com que a gente gaste energia, né, Cacá? Sim. E a gente está na era que a moeda da vez é uma coisa chamada energia. Energia celular, energia mitocondrial, biogênese mitocondrial. A gente vai falar talvez um pouco sobre isso já já. Sim. Ou seja, a unidade formadora, produtora de energia é a célula e a mitocôndria. Então, se você for olhar estudo populacional, o que mais você tem hoje é uma coisa chamada déficit energético. Mais uma vez, fadiga, cansaço e indisposição. As doenças neurohumorais, que eu chamo, que uma delas é a depressão, é uma doença por falência energética, é uma doença inflamatória, não é só simplesmente uma doença bioquímica. A gente fala que, vou tomar um remédio para curar. Não, você não cura depressão com remédio, você melhora um sintoma da depressão, da ansiedade com remédio. Então eu vou ser um pouco mais a fundo aqui na nossa discussão. Se eu tenho uma alteração energética, e meu corpo funciona através de energia, e eu acabei de falar que a gente gasta muita energia para funcionar, significa dizer que quando eu tenho falha energética, boa parte dos meus sistemas, ele entram em falha. Você lembra da síndrome da deficiência energética. Chamada síndrome Hertz? Que isso na performance leva a um overtraining, ou seja, nós vivemos hoje em síndrome Hertz. Por quê? Porque nós estamos constantemente em déficit de balanço energético. Por isso que existem vários sintomas relacionados a alterações intestinais, ou seja, o intestino ele não é um órgão, ele é um órgão importante, mas ele não é um órgão prioritário. Se eu puder escolher entre coração e intestino, Cacau, o que é que tu acha que o cérebro escolhe ou que o nosso corpo escolhe? Intestino. Coração ou intestino? Eu posso parar o coração? Não. Coração ou intestino? Qual é fundamental? Coração. Coração. Então eu vou priorizar coração. Pulmão ou intestino? Pulmão. Pulmão. Não posso parar de
oxigenar o sangue, Hematose. certo? Então, existe, quando você tem síndrome de deficiência energética crônica, alguns órgãos, eles começam a ter deficiência energética. Vamos lá, a pele é importante, é o maior órgão do corpo. O intestino é o segundo maior órgão do corpo, certo? Mas quando eu tenho prioridades energéticas, eu vou priorizar alguns. Eu vou priorizar cérebro, eu vou priorizar coração, eu vou priorizar pulmão. Então, eu começo a falhar em outras demandas energéticas. Intestino. Quando eu tenho pouca energia intestinal, o que é que acontece? Adivinha? Constipação. Eu tenho dificuldade de absorção. Eu tenho dificuldade de gestão. Aí você vai começar a entender por que existe hoje tanta doença inflamatória crônica intestinal. Porque existe tanta falência não só nutricional, porque existe falência na entrada, ou seja, não chega na boca, mas às vezes chega na boca, mas não é digerido. Certo? Eu digo isso porque eu estudo metabologia. Metabolômica, você vê exatamente sobre carências. Não é padrão você dosar vitaminas, né? Não é padrão, mas quando você dosa, você vai ver lá várias vitaminas baixas. Hoje, uma das principais é o complexo B, que é produzido quase na sua totalidade microbiota intestinal, ou seja, no intestino. Aí você começa a entender por que há 10 anos atrás, quando eu me formei, a gente falava, nem dosava B12. Nem se falava sobre deficiência de complexo B. Por quê? Porque a gente só falava isso numa doença que era anemia perniciosa. Certo? Ou seja, o olhar era muito para a doença. Então não se dosava. Hoje, eu doso em todo e qualquer paciente meu. Então é uma pandemia de déficit de complexo B, principalmente complexo de B12. Hoje a gente vive uma pandemia de queda de vitamina D. Que existe uma metabolismo, existe uma formação. O intestino ele faz parte também da formação. E existe hoje uma grande parte da população com déficit de ferro. Que antes o ferro a gente falava que não, mas ferro é só quando você perde mais, né? O ferro é um micronutriente que ele não sai do corpo, só sai quando você tem doença inflamatória crônica ou quando você tem muita queixa de espoliação, sangramentos. Ué, mas a gente não tá sangrando tanto, mas a gente tá perdendo muito sobre demanda, que a demanda é doença inflamatória crônica. A gente está numa pandemia de doença inflamatória de baixo grau, que a gente não falava sobre isso. E aí, para a população entender o que é doença inflamatória, né? Tudo que promove um desarranjo inflamatório. A gente está acostumado a perceber uma inflamação de alto grau. Por exemplo, bati meu braço, né? Desloquei, por exemplo, minha mão. Aquilo ali vai causar um inchaço, às vezes vai causar uma dor, ou seja, ali é uma inflamação. Certo? Às vezes me queimei na panela, ali fica vermelho, ali é uma inflamação, ou seja, uma inflamação que você está vendo de alto grau. Só que existe uma inflamação que é de pequeno grau, mas que quando é de pequeno grau de forma constante, você consome muita energia do corpo e também acaba consumindo muitos elementos. O ferro é um dos principais. Muito interessante. E o ferro é um micronutriente que é super importante na regulação da função da nossa mola mestre. Quem? Tireoide. Então imagina só, é uma coisa que vai puxando a outra, Cacá. A tireoide, para que vocês estão vendo a gente, é aquela responsável pelo metabolismo do corpo, que vai controlar todas as reações químicas para a produção de energia. O senhor falou de uma coisa que me veio uma pergunta na cabeça. Quando o senhor falou da questão da depressão, como é que a questão da mente, da ansiedade e do estresse impacta dentro desse funcionamento? Olha só, primeiro um dado fisiológico, tá? O nosso cérebro, do ponto de vista da mecânica, né, e do funcionamento da metabologia, ele gasta equivalente a 20% do gasto geral do nosso corpo. Então, se eu pego um organismo, né, vou pegar um padrão do homem, que ele gasta 2.000 calorias por dia para funcionar, não estou falando do exercício. Então, em média, o homem ele gasta de 1.800 a 2.000 calorias. Eu vou te falar o meu, já fiz minha calorimetria, que é esse exame. Eu gasto em média 2.500 calorias de basal, tá? Para ficar mais fácil o cálculo, eu vou colocar 2.000 calorias. 20% disso é o cérebro, ou seja, 400 calorias por dia. O nosso cérebro gasta, em média, por dia, 400 calorias para funcionar. 400 calorias, você pode colocar ali em termos de uma corrida a 6, 7 km por hora, em média uns 40 minutinhos correndo, certo? De musculação, em média 1 hora de musculação. Então, meu cérebro gasta por dia o equivalente a 1 hora de musculação, certo? É muita caloria, Cacá. Muita caloria. Então, se eu gasto muita energia, e aí eu já falei que a energia ela chega através do alimento e principalmente através do alimento de descanso. Se eu tenho esse déficit, ou seja, eu gasto muito e coloco pouco, a energia no corpo ela tende a cair. Certo? Balanço energético. Você fala assim, então eu vou gastar. E aí
Se eu tô regulado, se eu não tô tão inflamado, se o organismo ele tá ok, se eu tenho um déficit energético pela alimentação, eu começo a gastar da minha poupança, gordura. Só que é aí onde tem uma novidade nesses últimos 10 anos. O nosso estresse, o nosso estímulo e a quantidade de estímulos ele só aumenta. Isso gera mais estresse no corpo, isso gera mais inflamação. Isso aumenta um hormôniozinho, dois, né? Vários, na verdade, mas eu vou falar dois principais. Um é o cortisol e a adrenalina, que é produzido pela suprarrenal. É como se toda hora eu estivesse em luta ou fuga, toda hora eu estivesse em estado de hiperalerta. Sabe o que, sabe o que isso faz, por exemplo, no processo de queima na gordura? Você bloqueia. Ou seja, se o teu corpo está em estresse constante, se ele está em estado de alerta constante, existe uma pausa da utilização da gordura, porque o corpo entende. Vem cá, se eu estou em alerta, vou começar a poupar. E aí é onde a gente, né? Pouquíssimas pessoas olham para esse lado, que é exatamente a mudança do substrato energético. Eu paro de queimar gordura e eu começo a utilizar uma substância que não é para ser de substrato de energia, chamada músculo. Você começa a quebrar músculo em aminoácido. Esse aminoácido ele é levado até o fígado. O fígado é um órgãozinho que a gente tem aqui, a gente todo mundo, né, entende. Só que você transforma esse aminoácido numa fonte energética, que é exatamente a glico de glicose, novo gênese, formação de glicose por outra via. Ou seja, eu quebro o aminoácido, que é músculo, e se transforma em glicose. Onde eu precisaria naturalmente, se eu tivesse um equilíbrio alimentar e se eu tivesse desinflamado, isso viria através da alimentação. É por isso que você vê hoje um número crescente de sarcopenia, você vê um número crescente de doenças metabólicas, você vê um número crescente de doenças, alterações hormonais, né? Jovens com testosterona de um senhor de 70, de 80 anos de idade. Entende? E aí, onde corre o perigo. Quem lê só exame, quem é treinado a olhar o exame não olha clínica e não entende fisiologia, pega um simples hormônio e toma ou aplica. Então hoje está muito constante a questão de porque minha testosterona estava baixa, eu estou repondo. Eu digo, peraí, por que ela estava baixa? Porque na tua idade não é de esperar. Às vezes até numa pessoa de 40, 50 anos de idade, quando você está regulada, a andropausa, né, quando a gente vai já falar talvez um pouco sobre isso, que é a redução, né, a mudança da produção hormonal no homem, ele começa ali até mais jovem, antes dos 40, mas às vezes eu tenho muito paciente com 50, 55 anos de idade com a testosterona ali na faixa de 600, onde, excelente, né? Ou seja, quando ele está totalmente regulado, o corpo ele ainda continua produzindo. Né? Eu quero trazer uma discussão, Kaká, né? Talvez até um pouco, eu posso dizer, que não é um pouco do padrão, porque quando a gente fala assim, olha, a partir dos 30 anos de idade, o homem começa a perder testosterona. Depende. Isso é interessante. Depende de como que ele organiza o corpo dele, depende de como que ele cuida dos sistemas, depende de como é que é o hábito, depende. Hábito. Porque meu avô, meu pai, meu tio tinha... Tudo bem, ele tem a genética, o código genético dele tá guardado. Mas o que faz eu ativar o gene é como que eu levo o meu corpo, né, a trabalhar isso no meu dia a dia, que é o hábito de vida. O hábito de vida. Muito interessante. E como é que o wellness vai conectar esse hábito, a mente e o treino? Então vamos lá. A gente já entendeu que o wellness é a saúde do bem-estar, tá? Eu vou categorizar e eu vou explicar de uma forma bem simples. A gente não tá surgindo nada novo. O wellness sempre existiu. A gente só tá dando um nome a um produto. O wellness está virando um produto. Existe um mercado que está chegando no país. Eu digo isso porque eu sou consultor de marcas, né? Eu construo marcas e eu faço trabalho de consultoria para outras marcas. Um mercado trilionário chegando no país. E todo mundo quer participar disso. Então tá virando uma moda. Falar de wellness está virando uma moda. Só que o wellness, ou seja, quando eu traduzo bem-estar, sempre deveria existir, como existia lá atrás. E aí onde eu tenho uma gangorra entre muito estímulo, muito estresse, muitos sintomas, e agora o produto eu preciso cuidar desses sintomas. Não é doença, tá? Mas também não é saúde. Então, a maior parte das pessoas elas estão vivendo num limbo entre saúde e bem-estar. Entre saúde e bem-estar. O limbo nem é saúde nem é bem-estar. E aqui é onde surge uma oportunidade, na maior parte das empresas, de trabalhar suplementação. Ou seja, eu costumo dizer que são muletas. A gente não está tratando um problema quando a gente suplementa, por exemplo, uma vitamina.
Da mesma forma que a gente não está tratando uma doença, uma hipertensão, quando a gente toma um remédio. A gente está controlando os sintomas de uma doença e a gente está controlando os sintomas que a pessoa tem de uma coisa que não está trazendo bem-estar. Então, aí onde a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o que, que eu vejo? Pessoas cada vez mais enchendo a mão de comprimidos. Não é remédio, Muito interessante. mas também não é saúde. Ou seja, eu estou usando muletas para isso aí. Por isso que hoje o meu trabalho, eu rodo pra caramba, eu tenho múltiplas especialidades, eu não, né, quando fala assim, cara, tu não para. Porque eu digo assim, é muito difícil você ter um conhecimento e você não entregar. Concordo. Durante muito tempo eu passei como, né, por fazer diferente, existia crítica. Hoje existe uma certa olhar com olhar de genialidade. Eu digo, eu não sou gênio, eu só interpreto uma coisa que eu estudo, uma coisa que é básica. E nessa discussão de hoje, o que a gente está trazendo? Coisa que eu não estou inventando. É ciência. É ciência. E aí é ciência que existe evidência, é só a gente ir atrás. Só que o que acontece? A gente não linka o que a gente aprende. A gente linka de forma isolada. Por isso que a gente está cada vez mais especialista. Isso é bom e isso é ruim. Isso é bom porque eu começo a diagnosticar coisas que a gente não diagnosticava, mas eu também deixo de lado coisas que eram básicas. Se você me perguntar o olhar da saúde hoje, eu acho que a gente está um pouco perdido. A gente não sabe mais o que comer. Porque antes arroz com feijão era bom. Hoje eu não posso mais comer carboidrato. E não é bem assim. O arroz com feijão é um dos alimentos mais completos que existe em forma de aminoácidos. Quando você junta os dois, os aminoácidos que eu preciso estão ali naquela junção. Mas o arroz, ele virou coisa ruim. Só que é o arroz ou o arroz com óleo chamado risoto que é diferente? É o feijão ou feijão com linguiça chamado feijoada? Então o que falta, Cacá, é a gente educar de uma forma correta, explicar de uma forma completa. A gente está olhando por frases. Eu costumo dizer que é uma fofoca que saiu de uma forma inesperada. E essa fofoca foi indo e cada um vai interpretando. É o telefone sem fio. Hoje a gente trabalha como se for... o que o senhor está falando é a medicina de precisão. É que a gente identifique, faça análise individual do meu paciente, do meu cliente, e em cima disso a gente tenha um diagnóstico preciso. Né? O que o senhor pode falar um pouco sobre essa medicina de precisão, aliado a tudo isso? Eu costumo até dizer assim, a medicina de precisão é a medicina... eu não vou falar o nome integrativa, porque está se usando muito esse nome e a gente leva para um lado que tudo eu tenho que suplementar alguma coisa, não é? Né? Tudo eu tenho que repor hormônio, tudo eu tenho que fazer um sorinho. Não é. Então, a medicina integrativa ou integralista é aquela que integra tudo. Desde quando o coração está separado do resto do corpo. Desde quando o cabelo não tem relação com o intestino. Total. Se o cabelo é um órgão que eu preciso de vários nutrientes para fazer esse cabelo crescer, ou seja, as pessoas não sabem, mas o cabelo, a unidade funcional do cabelo, depois a gente pode colocar, né, o que representa aí, ele gasta muita energia, por isso que ele cresce rápido. Então imagina só, um negócio que cresce tão rápido, ele gasta muita energia. E se eu não tenho energia, Cacá? Adivinha qual é a primeira coisa que cai? Cabelo. Cabelo. Então é por isso que a gente vive numa pandemia de queda capilar. Nunca vi tanto, eu digo, eu tô passando por isso até. Por quê? Porque o último ano eu gastei muita energia. E eu não tive, por mais que eu trabalhe com isso, a gente tá falando de verdade aqui, né? Eu deixei às vezes um pouquinho de lado, né? A minha alimentação. Deixei, não vou dizer, eu sou gente como qualquer pessoa. E aí onde a gente começa a perceber, opa, tá caindo por causa disso. E tu começa a entender. É por isso que quando a gente fala de saúde do bem-estar, quando a gente fala de medicina integrativa, medicina de precisão, nós estamos falando de uma medicina de entendimento. É a medicina que você entende um pouquinho de cada coisa. Ah, Cássio, não é psiquiatra, não sou, mas a gente está na era de entender um pouco de como funciona o corpo. O que eu mais estudo hoje é mente. Eu fui fazer psicologia comportamental, não é para estudar os outros, foi para me entender, porque eu falava assim, cara, não é possível, eu penso de uma forma diferente. Eu tava achando que eu era doido, Cacá. Todos nós somos um pouco. Né? Por quê? Porque falava assim, cara, esse cara é fora da curva, esse cara é fora da curva. Então, às vezes, as pessoas começam a te colocar num patamar onde hoje eu olho, cara, o que eu penso são coisas óbvias. É tanto que o meu jargão é o óbvio precisa ser entendido. Não é que o óbvio precisa ser dito, ele precisa ser entendido. O meu jargão é isso. Né? E aí onde tu começa a entender que não é que você é fora da curva. O que acontece é que você começa a interpretar mais, você começa a entender mais. Então hoje o que eu mais estudo é sobre mente. O que eu mais estudo hoje é sobre desenvolvimento humano.
Se as pessoas soubessem que o que tem mais coisas debaixo do tapete que a gente precisa saber, entender na nossa vida, isso é libertador. Isso faz com que isso, se as pessoas entendessem um pouco mais sobre isso, elas prosperavam mais financeiramente, elas prosperavam mais no casamento, elas prosperavam mais do ponto de vista de conhecimento, porque tudo isso está baseado num sentimento, numa emoção chamada medo. Eu costumo dizer que na gangorra das emoções, na prateleira das emoções, o medo, ele é o produto que mais tem. Por isso que é o que a gente mais usa, certo? Porque a nossa formação, desde o início, ela foi baseada em quê? Em criar raízes de sentimentos, principalmente relacionados ao medo. Menino, desce dessa cadeira, senão vai quebrar a cabeça. Medo. Tira o dedo da tomada, senão tu vai tomar um choque. Medo. Sai dessa árvore, senão tu vai cair, tu pode quebrar. Medo. Cuidado, medo, cuidado, medo. Então, na gangorra das emoções, a gente tem medo desde a nossa formação inicial. Entre os 5 e 7 anos de idade, é onde a gente começa a principalmente interpretar o mundo. Dos 0 aos 5 anos, ou seja, de quando você nasce até os 5, 6 anos de idade, você não tem um cérebro completamente formado. Ou seja, a partir dos 5 anos, você começa a interpretar aquilo que você vê. Só que a maior parte da formação, os nossos pais, eles não tiveram esse treinamento. Por quê? Porque nossos avós também não. Os nossos tataravós também não. Então, eles só passaram aquilo que eles aprenderam. E na maior parte das vezes a gente passa sobre, cuidado, cuidado, cuidado. E esse excesso de cuidado gera-se uma hiperproteção. A hiperproteção te traz, às vezes, muito cuidado. Ou seja, para fazer algo, eu preciso ter muito cuidado. É sempre um medo de fazer algo. Então, tem algumas pessoas que se acham erradas. Existem algumas pessoas que acham que não vão porque não têm a capacidade. Crença de não capacidade. Crença financeira. Ou seja, tudo aquilo que eu acreditei. Foi tudo aquilo que me ensinaram. Então, isso interfere completamente no desenvolvimento humano. Por isso que tem pessoas que não arriscam. Não é arriscar uma vida, mas é arriscar. A vida da gente é risco. Acordar é um risco. Viver é um risco. Então, eu entendi sobre fortes dores. Então, tudo isso eu não aprendi, por exemplo, num livro. Eu aprendi com a vida. Né? Eu passei por coisa que eu acho que muitas pessoas não passaram. Muitas pessoas só veem minha foto, não veem meu filme. Então, eu costumo dizer que meus 30, 31 anos de idade, ele foi um divisor de água na minha vida. Onde eu aprendi muita coisa. Eu passei por um problema emocional. Eu entendi o que é burnout. Né? Burnout, que hoje é uma pandemia, é uma depressão por excesso de trabalho. E eu trabalhei tanto a minha vida, eu acelerei tanto a minha vida por algo que aconteceu na minha infância e eu não sabia, porque eu interpretei de uma forma diferente. Então, os meus 31, ele foi marcado por... Eu achava que eu estava no ápice da minha carreira. 31 anos de idade. Né? Eu já era muito conhecido no Brasil, principalmente em São Paulo. Eu já atendia muita gente conhecida. Eu já atendia muito artista, pessoas muito famosas. Eu já ganhava muito bem. Então, não é comum um médico de 30 anos de idade ser muito bem remunerado. Então, eu chegava a ganhar 5 vezes a mais do que um médico, né, o padrão. Então, isso é estranho. Estranho era tão estranho até para mim. E aí, o que acontecia? Existia um vazio que eu não sabia o que era. Então, eu só trabalhava, eu só estudava, eu trabalhava, estudava e sempre inventava algo. E eu quebrei minha cabeça. Né? Chegou um momento que a gente criou um projeto dentro de Teresina e esse projeto ele foi super disruptivo a nível Brasil. E imagina só, fazendo uma capital que não era... Ou seja, 6 anos atrás, o Instituto de Performance Saúde era o wellness de hoje. Né? Hoje, que é tendência de mercado, era coisa de 6 anos atrás. Se era de 6 anos atrás, pelo menos 3 anos antes, a gente estava com esse sonho. São 10 anos de projeto. Imagina só falar de wellness hoje, 10 anos atrás. Ninguém sabe o que é. Imagina só as críticas, imagina só os nãos, imagina só quantas vezes eu fui chamado de louco. Entende? Então eu precisei provar demais. Então eu precisei gastar muita energia para provar dentro da minha casa, para provar dentro do relacionamento, para provar dentro da sociedade. E hoje eu falo de forma aberta e estou falando aqui, né? São pouquíssimos programas que eu já contei sobre isso, porque minha vida, né? Quem vai numa palestra, num evento meu hoje, eu conto sobre isso. Então, eu comecei a trabalhar sobre doença emocional, né, ou sobre performance cognitiva, ou sobre o fato emocional, porque eu vivi isso. Então, eu vivo hoje para falar disso, eu vivo hoje para tentar resgatar pessoas. Eu costumo dizer que eu tenho uma missão. Né? A minha missão é tentar resgatar uma pessoa por dia.
É tentar transformar uma vida por dia. Hoje eu faço eventos para 1.000, 2.000, né? 7, 8, 10 mil pessoas, mas para mim, se eu mudar uma vida por dia, eu estou satisfeito. É por isso que hoje eu não saio do meu consultório. Quando as pessoas falam assim, o Carlos é um mega empresário. Não, eu sou médico. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu tenho uma missão que é minha, que não é a missão é transformacional. Não é uma missão sobre ganhar dinheiro. Dinheiro é consequência, Cacá. Concordo. Eu acho que fama é consequência. Então, a maior parte das pessoas, elas vivem de forma automática, sem perceber, nem sabe. A maior parte delas nem sabe para onde é que estão indo. Então, quem nos escuta hoje, está escutando uma mensagem de uma pessoa que é real, que é de verdade, que tem dor, né? Que às vezes também não tem energia, que não é 100%, que também erra, né? Mas que tenta acertar todo dia. Então, eu tenho uma missão muito grande para esse estado, né? Eu tenho um propósito muito grande. Eu sou consciente do que eu faço. E eu sei que quanto maior o trabalho, maior a energia que você gasta. Por isso que é um exército que a gente está tentando formar, né? Eu estou aqui hoje para levar exatamente um pouco dessa missão, né? Então, não é uma simples entrevista. Todo local que eu venho, todo local que eu tento participar, ou todo local que me convido para ter voz, eu tenho que levar um pouco dessa mensagem. Doutor Carlos, excepcional. Mas assim, fala para quem tá vendo a gente e ouvindo. Porque às vezes as pessoas pensam, para eu ter saúde, qualidade de vida, ter esse wellness que vocês estão falando aí, eu preciso me matricular numa academia cara, eu preciso comprar um tênis caro. O que é o wellness na vida real para essas pessoas que estão acompanhando a gente, que querem mudar de vida? Excelente pergunta. E eu te falar, a gente está acostumado a achar que a gente só tem um grande resultado se a gente tem um grande investimento, né? A saúde básica, vamos lá, base de pirâmide chama-se base. Base, ela é grande, né? Ela é grande e ela é simples. Comer bem é básico. Eu não preciso de um suplemento, eu não preciso desembalar, ele é básico. Tá? É o arroz, é o feijão, é uma proteína básica, é um legume básico que você consegue em qualquer mini mercado que você vai, ou às vezes no CEOzinho que tá vendendo ali na esquina. Ela é básica. A nutrição ela é básica, mas ela precisa de uma dedicação. Você precisa, às vezes, parar para fazer o alimento. E aí é onde tem um viés. Eu não tenho tempo. Ponto 1. Dormir é básico. É tão básico que as pessoas não acreditam, mas dormir regula hormônio, dormir regula metabolismo, que é o que a gente falou, dormir regula fome, porque o hormônio da fome, a base dele está no sono. Dormir regula praticamente tudo. Dormir regula a nossa biblioteca, que a gente chama de memória. Né? Primeira fase do sono. Mas é básico. Que é básico, eu não acredito. A maior parte das pessoas acham que precisa de um tênis caro. Mas, cara, caminhar é básico. Caminhar precisa de 2 pés e um tênis básico. Para correr, eu tenho que saber caminhar. A maior parte das pessoas hoje, né? A corrida ela é um boom. A gente pode já falar sobre ela. Mas para correr, você tem que saber sobre biomecânica. Biomecânica é sobre a mecânica do caminhar. Básico. Se eu não sei caminhar, eu quero correr. Primeiro você caminha, depois você aprende a correr. É que nem a gente. A gente nasceu caminhando? Não. Primeiro você sustenta. Quando você era bebê, você sustentou. Você apoiou. Depois você caminhou. Depois você correu. Então, existem coisas que são processuais na nossa vida. Só que aí eu vou juntar o wellness com a emoção, com o estímulo e com essa pergunta que você me fez. A gente vive num mundo que está aqui, ó, é regulado pelo que eu vejo. Hoje, toda hora você está vendo na rede social que existe um padrão de corpo, existe um padrão de tudo, de corpo, de carro, de casa, de relacionamento. Ou seja, é um padrão que colocam, mas ali não é vida real. E agora, o que estão colocando pra gente é que eu tenho que consumir cada vez mais o bem-estar. Todo mundo tem que estar bem, todo mundo aparece bem na rede social. Mas se eu for olhar, eu digo isso porque eu sou especialista em gente, eu vivo isso todo dia, né? As pessoas não estão bem, Cacá. Não estão bem. E aí eu tô tentando comprar uma coisa que eu não estou. Existe um paradoxo. O mundo tá mostrando que tá bem e eu tô mal. Isso cria um certo distanciamento, porque todo mundo tá bem, só não eu. Tem pessoas que vivem fazendo atividade física, que vivem suplementando, que vivem fazendo tudo, mas não tá bem, porque não estão vendo isso aqui. Ou seja, mas eu tô fazendo tudo. Ou seja, ok, tudo que você tá conseguindo ver, isso é 5% da nossa saúde. 95% é subconsciente. 95% é sobre mentalidade. Por isso que a gente quase não fala. Por isso que eu falo que 95% da nossa vida a gente ainda não entendeu. Então, na era que eu tô hiperestimulado, eu tenho cada vez mais pilares para poder trabalhar. Variáveis que eu não tinha antes. É por isso que hoje a gente fica naquela, mas eu tô fazendo tudo e tô me sentindo que eu tô fadigado, cansado, disposto. Mas eu como bem, mas eu treino bem, tudo bem. Daquilo que você acha que é
que tá ok, você acha que deveria estar bem. Mas se o teu corpo tá mostrando que tu tá sentindo algo diferente, tem algum pilar que você ainda não tá olhando. E como é que a gente conecta essa chave da mente dentro do wellness para ser essa mola propulsora? Que é muito interessante o que o senhor falou, que muitas vezes você pode ver uma pessoa com o corpo sarado, que se alimenta bem, dentre outros aspectos de vida, está tudo ok, um bom emprego, um bom salário, e não está bem. Então vamos lá. Quando eu falo que 95% da nossa vida ela é controlada pelo nosso sub ou inconsciente, eu vou te falar, em vários momentos dessa nossa entrevista, algo que eu te falo, algo que tu me fala, o que que eu vou atrás? Se tu me faz uma pergunta, eu tenho que ir numa área do meu cérebro, que é uma área que traz informações, que é a área da memória. Então, existe várias áreas no cérebro, tá? Não é uma coisa só. Existe a área relacionada à visão, área voltada para a visão, para escutar, para a visão, para, né, tudo. Existe a área da memória, existe áreas associativas, ou seja, o nosso cérebro ele tem vários compartimentos, certo? Quando você me faz uma pergunta, eu vou lá num determinado compartimento para trazer essa informação para te responder. Só que aqui o que eu estou utilizando? Eu estou utilizando meu ouvido, eu estou utilizando uma área do cérebro, eu estou utilizando uma associação e estou utilizando minha fala, certo? Então são várias áreas do cérebro. Então imagina só, eu não vivo de forma que eu estou prestando atenção todo momento do que está acontecendo, que a gente chama de padrão consciente. Boa parte das vezes eu pego a informação que está no subconsciente, ou às vezes, né, não no inconsciente, porque é em outro momento, e trago para falar de forma consciente. O que acontece? Tem muitas informações da nossa vida que elas estão guardadas lá atrás. Elas são formadas. Como é que eu formo uma memória? Vou comparar com um computador. Quando eu compro um computador zerado, a memória dele está zerada. E eu começo a guardar arquivos. Então eu começo a guardar, colocar isso lá na minha infância. Entre 5, 6, 7 anos de idade. Eu vou colocando informações. Tudo que eu vejo, tudo que eu escuto e tudo que eu sinto. Armazém. Tudo que eu vejo, que eu escuto, que eu sinto, eu armazeno. E eu vou colocando informações no meu HD, certo? Ao longo da minha vida. E essas informações iniciais, elas ficam aqui, ó, guardadas aqui. E eu vou colocando, empilhando, que a gente chama de empilhamento de memórias. Muitas das minhas memórias, elas estão guardadas desde a minha infância. E vez ou outra eu acesso de forma inconsciente ou subconsciente. Por isso que existe cada vez mais que a gente está num mundo hiperestimulado, ou seja, a gente começa a ter vários gatilhos. Vamos ter um exemplo. Você começou um programa novo. Por mais que você saiba que você tem capacidade técnica, científica, você tem uma boa oratória, é novo. Tudo que é novidade, se eu tenho na minha balança aqui das emoções, eu tenho um pouquinho de insegurança e medo, gera o quê? Medo. O excesso de medo, Cacá, é uma coisa chamada ansiedade. Então bate aquela ansiedade. Tudo que é novo me gera ansiedade. Por quê? Porque desde lá de trás, em algumas coisas da minha vida, eu tive momentos de muita insegurança, ninguém nunca me ensinou o que é segurança. Qual a tendência? Novidade, eu abro espaço para medo e insegurança. Por isso que esse mundo, né, da saúde emocional, da saúde mental, da inteligência, né, tem vários nomes que falam. Eu digo assim, a saúde emocional. É a saúde da emoção. Né, é interpretar as emoções. Por que eu tenho raiva? É dar nome às emoções. Por que eu tô com raiva? Por que eu tô triste? Olha que interessante. Vou falar do, né, o homem ele sempre foi colocado que não, o homem não chora, né? O homem não. Então, o homem não chora. Isso foi passado de geração em geração. Mas vem cá, quando eu tenho vontade de chorar, por que eu não posso chorar? Por que eu não posso demonstrar? Porque culturalmente foi colocado que choro é sinal de fraqueza. Mas não. Quem entende sobre fraqueza não é isso. Fraqueza é uma coisa totalmente diferente. Choro é uma resposta fisiológica a algo. Se você vai estudar a fisiologia do choro, é a coisa mais linda que tem, Cacá. É tanto que quando a pessoa chora, ela derrama a emoção e ela... aliviei. Então a gente está na geração que a gente não pode mais sofrer. Ou passam, a gente não pode mais sofrer. A gente não pode mais chorar. A gente tem que ter um padrão de corpo. A gente tem que ter um padrão de relacionamento. A gente tem que ter um padrão de... Eu sofri muito disso. O médico, eu escutava muito. Mas você é cardiologista, eu digo, eu sei. E o coração, eu falava assim, o coração é o órgão da emoção. Então eu queria falar de algo, mas eu não podia. Então hoje eu tenho, talvez, ciência, capacidade, nome, espaço para poder falar. Então eu falo o que é realmente algo que é fácil e que eu digo assim, cara, eu tenho bagagem para falar isso. Eu não preciso de uma especialidade para falar de uma emoção. Doutor Carlos, assim, pra gente
passar uma mensagem final para quem está assistindo a gente. Acabou cedo, hein? Acabou cedo, porque tudo que é bom, Dura o pouco. senhor vai voltar, porque aqui tem muito assunto. Mas se hoje o senhor pudesse olhe para aquela câmera, fale com quem está assistindo a gente. Se eu pudesse dar uma dica de ouro para a pessoa a partir de hoje, olha, eu quero mudar de vida, eu quero ter mais saúde, qualidade de vida. O que eu devo fazer? Se você pudesse dar um conselho daquele do coração para essas pessoas. Kaká, eu vou dar o conselho, na verdade, eu vou falar um pouco, na verdade, do que eu faço para minha vida. Eu acho que quando você vai pegar um avião, sempre a gente coloca, o comissário, ele fala que quando cai uma máscara, você tem que colocar a sua primeira. Quando a gente coloca aqui, quando você cuida de você primeiro, não é egoísmo, tá? É uma coisa que é óbvia. Se eu cuido da minha saúde, saúde é energia. Se eu tenho energia, eu faço tudo. Eu penso, eu trabalho, eu treino, né? Eu viajo, eu namoro, eu faço tudo. Então, comece a olhar a saúde como energia. E tem que ser, em primeiro lugar, a sua energia. Porque se eu não tenho minha energia, eu não consigo cuidar do meu filho. Eu não consigo cuidar da minha esposa. Eu não consigo cuidar do meu trabalho. Então, é só interpretar de uma forma diferente. Para muitos poderia ser, não, mas isso é egoísmo. Não, não. Egoísmo é você não cuidar de você. Egoísmo é você não saber qual é a base. Se eu não cuidar de mim, eu não cuido de ninguém. Eu não cuido da minha empresa. Eu não cuido do meu trabalho. Então, eu sei que é difícil a gente equilibrar isso, né? A gente está sob demandas constantes de estímulos. E hoje, por exemplo, eu digo isso porque eu tento equilibrar, né? Hoje eu tenho muitas empresas, eu tenho muitas pessoas que dependem de mim. Mas antes, o pensamento não posso parar porque tem muitas pessoas dependendo. Eu digo assim, eu posso parar porque quanto mais eu paro, mais eu recarrego. Quanto mais eu cuido da minha saúde, mais eu cuido das pessoas que estão ao meu redor. E tá tudo certo, eu posso errar, eu posso falhar, certo? Então, em primeiro lugar, cuidem da saúde, mas a saúde de uma forma que é o bem-estar. Se eu sinto que eu estou bem, eu tenho energia para tudo, eu consigo fazer tudo. Então, olhem a saúde de outra forma. Olhem a saúde como conceito, como sentimento. Como eu estou me sentindo? E existe uma saúde que a gente quase não vê. Essa saúde, essa emoção. Existe uma saúde que a gente quase não leva em consideração. Por quê? Comida a gente acha que é colocar qualquer coisa para dentro. É pedir um iFood, não é. O exercício, ele não precisa estar treinando todo dia, mas começar. Entenda que de 1 a 10, antes do 10 vem o 9, vem o 8, vem o 7. E para começar eu preciso do 1. Eu preciso do primeiro degrau. O que acontece é que a gente está tão estimulado, a gente está tão cobrado, que a gente acha que é 8 ou 80. Mas depois do 8 vem o 9, vem o 10, vem o 11. Então, o meu maior projeto hoje, Kaká, e a minha maior dica é uma coisa chamada reset, né? Recomeça, pausa, inicia, tá? Para pensar. Se você parar para pensar, você com certeza você vai tomar, né? Você vai pensar diferente e você vai ter uma atitude diferente. O conjunto de atitudes diferentes, essas ações diferentes, elas vão te trazer resultados diferentes. Então, acho que essa é a minha maior dica que eu poderia deixar hoje. E já deixo aqui o convite no programa que o próximo a gente vai falar do reset. Tá bom. Fechado. Então, assim, vocês viram que saúde e qualidade de vida, o wellness, esse bem-estar, não é sobre fazer tudo certo todos os dias. É sobre consciência, equilíbrio e escolhas possíveis. Cuidar do corpo, da mente e do estilo de vida é um processo contínuo, construído no dia a dia, com pequenas atitudes que fazem grande diferença na sua saúde no final. Quando entendermos isso, o bem-estar deixa de ser uma meta distante e passa a fazer parte da nossa rotina e da nossa vida diária. Eu deixo aqui um forte abraço para todos, acompanhe nosso programa nas redes sociais e até a próxima.